Bom, hoje até eu tive uma experiência, né, porque eu estava num cliente fazendo um treinamento sobre a transformação digital e acho que mais uma vez, né, o nosso papel aqui como consultoria é trazer o alerta aos clientes para que eles se preparem para esse momento, porque é um grande desafio para a empresa toda, né? A transformação digital, ela é uma jornada. Ela não é um momento, ela pode já ter começado em algumas empresas e recentemente eu vi uma pesquisa que mostra 4 diferentes níveis, foi uma pesquisa que foi feita até por Harvard, 4 diferentes níveis de maturidade mesmo das empresas, das pequenas empresas no processo de transformação digital. Isso nos Estados Unidos e isso foi feito antes da pandemia. Então, 60% das empresas já estavam em nível avançado, né? E um nível intermediário e avançado. Só 40% que estavam no nível nacional, num nível um pouco mais baixo, né? Abaixo do intermediário. Isso antes da pandemia, então você imagina depois, né? Então, é uma jornada que não vai parar, não tem fim, na verdade. São vários processos dentro da empresa que são modificados com ferramentas, com capacitação das pessoas, com melhoria desses processos, que aos poucos você vai melhorando o seu nível dentro da transformação digital. Mas realmente tem várias vertentes, né? Envolvem várias questões. Eu vejo isso também, né, Ju? O amadurecimento das empresas, de forma geral, quer ser pequena, média e tal, ele é um processo contínuo, né? Ele nunca acaba, né? Ele sempre se renova, mesmo porque a tecnologia ela nunca para, né? Então, por que eu, enquanto gestor, tenho que parar? Né? É um processo que está sempre em evolução, né? Sempre em movimento. Acho que a palavra é movimento, né? Quando a gente para e estagna, né, a empresa, estagna os processos, né? A gente reflete em várias coisas dentro da empresa, mas a gente para no tempo, né? Uma empresa parada no tempo, hoje em dia ainda, né? Parou um pouquinho no tempo ali, tchau, ficou, né? O que a gente percebe, Rô, eu acho que vocês também devem ter essa visão, é que muitos dos empresários, muitos dos gestores, eles ficam bastante preocupados com a questão operacional da empresa, com melhorias operacionais, né? E esquecem, na verdade, de analisar o cliente, a experiência do cliente, que é o verdadeiro motor propulsor aí dessa transformação, né? Porque ele que demanda ele que tem novos hábitos de consumo, ele que demanda essa transformação, né? Então, ontem também eu venho estudando muito sobre transformação digital, exatamente para fazer a live, para fazer um material, para trazer para os clientes da consultoria. E ontem saiu uma pesquisa de um instituto de varejo e foi publicada no Portal da Terra, até compartilhei no meu LinkedIn, né? Que eles falam exatamente sobre esse processo dentro das empresas e como que os clientes mudaram os hábitos e como que os comércios estão reagindo. Então, hoje em dia, até o próprio fechamento dos comércios está sendo contribuído pela pandemia, mas também pela essa mudança de hábito do cliente que prefere fazer uma compra pelo aplicativo, no e-commerce, no marketplace, porque ele tem inúmeras vantagens, né? Ele não precisa gastar tempo, não precisa gastar estacionamento, ele tem a entrega no dia seguinte ou no outro dia, muitas vezes frete grátis. Então, são inúmeros benefícios de conveniência que faz essa mudança de comportamento dele e que está contribuindo para as empresas que não estavam amadurecidas em termos de digitalização, fechar, porque às vezes elas preferem fechar do que realmente se preparar para esse momento, né, para esse momento tão difícil. Você estava falando aqui, eu tô pensando, né? Primeiro que eu estava me observando, né? Então, nesse último ano, o quanto mudou o meu comportamento. Exato. Eu não sou um cara consumista e tal, mas o quanto eu já fazia compras via internet. Mas agora ele ficou 99% internet, né? Eu tenho percebido que coisas simples, por exemplo, eu precisava de um bloco de papel aqui para fazer desenho. Eu entrei no Mercado Livre, tem aquela entrega full, comprei num dia, no outro dia, na hora do almoço, estava aqui. Exatamente. Um bloco de papel, a gente está falando de R$20, né? 20 e poucos reais.
Exato. Então, são coisas que eu podia até ser que tivesse antes, eu não me atentava a isso. Mas Uhum. agora, com a pandemia, isso acelerou muito. Eu não saio daqui, vou Uhum. numa loja aqui perto, numa papelaria para comprar, né? A Uhum. gente espera Uhum. chegar e 24 horas chega. Então, o É. consumidor mudou o hábito muito rápido, né? E o empresário, ele precisa se adaptar a essa nova realidade também de forma rápida, né? Você estava falando muito do comércio, né? Quando vincula a questão do comércio, que ainda a gente está falando de produto. Mas quando a Uhum. gente vai para o serviço, que Serviço. é o especialista, então o especialista que ele está ali na operação, né? Porque às vezes é o cara que é o técnico e está ali operando, ele não está enxergando, não tem tempo, na verdade, né? Porque Uhum. às vezes o Uhum. cara, ele é tão bom naquilo que ele faz, ele tem uma demanda tão grande que ele não consegue ver o entorno, né? O que está acontecendo, as Sim. mudanças que estão acontecendo, as pessoas que estão ali ao redor, os clientes, né? Como você falou de Os cliente. clientes, exato, exato. Essa demanda ela vai ser requisitada exatamente pelos clientes, né? Então, assim, muitas vezes na correria do dia a dia você não para analisar como está indo o seu pós-venda, quais as reclamações mais recorrentes dos teus clientes com relação ao teu serviço. Às vezes você nem faz esse tipo de pesquisa, né? E quando a gente fala de transformação digital dentro das pequenas empresas, Rô, como eu falei, existem vários níveis, né? E existe um tripé para fazer esse processo de transformação digital, né? Esse tripé, ele inclui três aspectos, né? O primeiro é a tecnologia, né? Então, a tecnologia, na verdade, ela é um meio que provoca a transformação digital. São através de ferramentas, de softwares, de soluções que você vai acoplando no teu trabalho do dia a dia, que você consegue esse dinamismo, né? Outra questão são os processos. Então, os processos que você tem hoje dentro da empresa, processo de compra, de venda, de logística, de estoque, o que seja, esses processos, eles, com a transformação e com a entrada dessas ferramentas, eles sofrem mudanças, né? Então, tem um caso de um cliente que um funcionário dele, para fazer o pedido para renovar o estoque, fazer os pedidos, ele demorava horas, porque ele ia e contava a quantidade de itens que tinha no estoque, aí ele fazia pedido várias vezes no mês, ele não conseguia ter uma visibilidade através de um sistema, para ter um planejamento de qual seria a demanda mínima dele, né, para aquele mês, e aí ele fazia o pedido, chegava o produto, ele dava entrada no estoque um a um. Então, quer dizer, e hoje, com a transformação digital, você tem sistemas que, claro, já te dizem qual que é o pedido mínimo que você precisa colocar daquele item. Quando chega, você faz a leitura do código de barra da nota fiscal, automaticamente já entram os itens dentro do seu estoque e aí vai dando baixo conforme a venda. Então, só aí você muda o processo dessa pessoa, desse colaborador teu, de colocar o pedido. Como que ele vai fazer? Ele não vai mais fazer toda aquela contagem, né? Ele vai só checar a nota e bater o olho dentro do sistema para ver se o estoque confere em alguns itens e ganhou aí mais umas 2 horas no dia dele, né? Então, são processos que dentro da empresa, com a vinda dessas soluções, se alteram, né? Então, por exemplo, um que eu gosto bastante também são aquelas plataformas de otimização, de automação de envios de e-mail, né? Você tem plataformas hoje que você consegue publicar um post e sai em todas as suas redes sociais automaticamente. Dentro dessa mesma plataforma, você consegue responder todos os teus likes ou as tuas perguntas dos clientes dentro de uma única plataforma. Então, você ganha, né, você ganha agilidade. E o terceiro pilar, na verdade, não menos importante, e eu acho que é o mais importante, são as próprias pessoas, os teus colaboradores. Porque esses colaboradores, eles precisam estar engajados dentro dessa jornada, dessa transformação digital. Eles precisam entender quais são os benefícios que a transformação digital vai trazer para a empresa e também para ele como profissional, né? Então, hoje a gente tem o papel do gestor, o papel do empresário, como o responsável em dar essa tranquilidade para esses profissionais, explicar que eles vão ter um acompanhamento, um treinamento para essa mudança de rotina, mudança de papel dele, e que isso faz parte, isso é importante para a empresa, para o crescimento da empresa no mercado, porque a concorrência já está tendo essa mudança de processos digitais, ele vai ganhar mais velocidade, o funcionário vai ganhar mais tempo dentro da empresa dele, para poder fazer outras atividades. Então, é um tripé bastante interessante, que, na verdade, é a tecnologia como meio, os processos que se alteram dentro da empresa e as pessoas dentro da empresa que são os verdadeiros
a mão de obra que faz realmente, que faz e acontece para que essa transformação aconteça, né? O que eu vejo, né, Ju, enquanto empreendedor, né, dentro do meu negócio? Essa tríade eu acho que é perfeita, né? Eu acho que muitas vezes o que falha, na verdade, eu acho que assim, pessoas é primordial, né? Falta o foco do gestor nas pessoas, que às vezes ele quer implementar tecnologia, quer pôr processo, tudo goela abaixo, ó, funciona assim, 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 e a pessoa, dane-se, você vai ter Não que pensa, fazer, né? não pensa. Então, acho que esse é um ponto, e o segundo ponto que eu vejo que é muito importante, que é o acompanhamento, né? A gente quer automatizar tudo, quer deixar tudo bonito, tudo cheio de processo, só que a gente, é o que eu falei, goela abaixo, né? Você pega tudo aquilo e fala, tó, faz. E, na verdade, existe, do exemplo que você deu, né? Então, o cara que ia lá, contava o estoque, tal, tal, tal. Agora ele tem um negócio tudo automatizado, tem uma quebra de paradigma ali. Muito Às vezes o grande. cara fazia anos aquele negócio lá, de ir Isso. lá, contar, aquilo é fácil para ele. Mas escanear uma nota, e jogar no sistema e jogar tudo e tal, é difícil, porque ele não faz aquilo, não tem aquela habilidade e não está na rotina dele. Então isso precisa de um acompanhamento, alguém por trás ali. Às vezes a gente está falando de uma coisa simples, mas tem outros processos que são muito mais complexos. Então, falta muito do empresário de ter esse acompanhamento com o time, de ir criando responsabilidade, de ir levando a tecnologia, de ir construindo junto, né? Às vezes é de levar o problema, falar, a gente tem esse problema aqui que a gente identificou. Como que a gente resolve? Porque às vezes a pessoa que está lá dentro da operação, ela tem a solução muito melhor do que a gente está Exato. levando. Só que a gente não escuta. E depois, quando a gente leva, ainda a gente não acompanha. E quer que o cara esteja pronto fazendo. E aí não faz, a gente fala, nossa, mas esse cara não presta. Nossa, mas esse time que eu tenho é um time de não sei o quê. Sim, sim. Falta, nessa tríade falta isso, que eu diria, é acompanhamento. Observa, né? Ensina, É o pare o apoio. tempo, o É, apoio. Quem- é. Na verdade, a gente precisa trazer uma tranquilidade para os funcionários, né, nesse momento, porque quando você traz uma ferramenta nova, eles imaginam, lá vem ele, né, com aquele sistema no computador que eu vou ter que aprender e fica com medo desse novo aprendizado. Mas tem que trazer uma tranquilidade e explicar, principalmente, né, o porquê dessa transformação, quais são os benefícios que ele vai ter no dia a dia, os benefícios para a empresa também, né? Sim, e Ju, eu passei muito por isso, né? Eu e o Fabiano, você conhece bem, a gente montava o planejamento, fazia tudo bonitinho, contratava o que tinha que fazer, aí no dia a gente chegava pro time e falava, Tó, agora faz assim. E a gente achava e não entendia. Nossa, mas por que Nossa, é tão fácil isso, mas na nossa cabeça aquilo já estava estudado, preparado há meses. E aí a gente chega para uma pessoa que ela nem sabe do que a gente está falando, nem sabe o problema que a gente está resolvendo, a solução que a gente está levando e fala, Tó, agora daqui para frente é assim. É com Muda você. tudo. É com É, você. Cara, é, é, depois não sabe porque não funciona. é. Não é? E, e você sabe que, assim, uma das questões que muito disso que a gente traz, a gente aprende de todo esse movimento que as startups trazem, né? E tanto é que tem muita empresa grande que contrata profissionais dessas novas gerações para entrar nas empresas e questionar os processos como são feitos hoje, né? Porque as empresas têm processos muito burocráticos. Mas uma boa prática que a gente traz e que faz parte também para ajudar no processo da implantação dessa transformação digital nas pequenas empresas é o que a gente fala de test and learn, né, que é o testar e aprender. Então, as startups fazem isso muito bem, né? Elas têm uma ideia de uma solução, que muitas vezes é trazida por um colaborador, ela é estudada, você escuta todo mundo, você seleciona a melhor ideia e faz o processo de idealização ali daquela ideia, implanta aquela ideia e pode ser que ela dê errado, né? Mas no momento em que ela dê errado, o papel do empresário não pode ser de recriminar, né? Ele tem que, na verdade, pensar em aprimorar aquela ideia. Então, essa velocidade de você testar rápido, errar rápido, corrigir rápido e fazer novamente, essa rapidez é exigida das empresas. E eu falo não só das grandes, mas trazer essa metodologia, essa boa prática para as pequenas empresas também, né? Uma palavra que está muito em alta nas empresas também é colaboração. Então, você ter dentro da empresa uma cultura de colaboração, que as pessoas possam trabalhar juntas e colaborar uma com o trabalho das outras, colaborar nesses novos projetos, nessas novas ideias e não ter a recriminação de errar, né?
Isso é muito importante. Eu acho que você também já deve ter passado por algumas experiências dessa. Sim, o errar era errado, né? É proibido errar. E uma Proibido empresa errar. que tem, isso vem das outras gerações, né? Vem do meu pai, né? Era uma coisa que errar, você era, cara, nossa, é uma coisa de louco, né? Então, cria-se uma cultura dentro da empresa que não pode errar. E parece que é incrível, né? Quanto mais você não pode errar, você erra aquilo que você não pode, né? É, Agora, os testes, que são a inovação, a criatividade ali, inibe tudo junto, né? Porque você não consegue inibir de uma coisa só, né? Você não pode errar, você não vai uhum, errar em nada. E aí é, você deixa de evoluir enquanto empresa e tal, numa baita ideia, às vezes, que o colaborador tem, num erro, porque não tem essa cultura de construir junto, né? Que você estava falando de startup, né? Tem um time ali que eles estão pensando no coletivo, né? Estão construindo junto, né? Estão exato. observando todo o movimento que a empresa está indo, tal, ó, que legal, que funcionou, que não funcionou. Tem um coletivo ali, né? Eu acho que Uhum, criar uhum, isso nas empresas, e micro, que nem a minha é uma pequena empresa, né? A gente tem 15 pessoas lá, mas a gente trazer essa cultura de trazer ideia, de contribuir, de levar para eles aquilo que a gente está fazendo, abrir o planejamento, para onde a gente está indo, qual é o uhum, caminho que a gente está traçando, deixar eles trazerem feedback dos problemas que tem, né, estimular essa construção, né, porque não, uhum. senão fica muito centralizado no gestor, né, você pega uma, duas pessoas, enquanto você pode construir com 15, com Uhum, 20, muda o nível do jogo, né, acelera muito uhum. mais rápido esse processo. E assim, uma preocupação que eu tenho muito grande quando eu falo com os meus clientes da consultoria, de quais, porque assim, a pergunta sempre vem, tá bom, Juliana, como que a gente começa a entrar nesse processo, né? Por onde eu começo, né? E quais as ferramentas que para mim são essenciais e que vão fazer diferença dentro da minha empresa, né? Eu acho que assim, quando a gente olha na questão de soluções dentro da empresa, hoje existem soluções para N processos dentro da empresa, né? Então, desde a parte de vendas, na parte principalmente ferramentas de automação, de automatização dentro do marketing, né? Para você conseguir ter divulgar melhor a sua marca, como também de análise dos dados, análise de relatórios, né? Que para você ter os números mais facilmente visuais e conseguir tomar as decisões. Então, são inúmeras ferramentas. É importante a gente analisar o negócio do cliente e ver quais ferramentas que fazem mais sentido para ele naquele momento. E uma coisa que eu sempre digo assim, dentro da transformação digital, existem ferramentas para todos os bolsos, né? Então, você hoje tem a possibilidade de você contratar aqueles softwares que ficam disponíveis na nuvem, como até o próprio Conta Azul, que você paga uma mensalidade e você tem acesso a esse software e te dá uma prestação de serviço. O que, na verdade, tem uma questão que é importante todos saberem, que existe uma dificuldade e até uma deficiência das próprias empresas em colocar isso em prática, né? Saber instruir quem está comprando, quem está contratando esse software para colocar em prática. Então, muitas vezes tem os tutoriais, é importante você ver quando está contratando uma ferramenta, se existem tutoriais de ensinar como o seu funcionário colocar em prática essa ferramenta, né? Isso eu acho que tem um ponto antes, né, Ju? Às vezes a empresa quer fazer a transformação digital e sai comprando ferramenta, mas acho que É, um ponto antes é você pensar na estratégia, né? Para que isso. eu vou colocar isso e para que isso vai me servir? Qual é a estratégia que eu vou utilizar para depois eu montar uma tática, para depois eu ir para a operação? Não, a pessoa pega um problema lá, sai comprando ferramenta e depois não serve para nada, não funciona para nada, não liga com nada, É, entendeu? é. Então é investimento, é dinheiro, Ou não é o foco dela, né? Aquela não é ferramenta ela não está foco. ligada no foco, né? Então, Então, uma empresa que quer. Que empresa que não quer vender mais, né? Mas a empresa que ela quer vender mais através de novos clientes, ela quer divulgar o novo e-commerce dela, ela deve investir em ferramentas de transformação digital ligadas à automação de marketing, a ter mais respostas, a ter mais visibilidade do perfil de cada cliente que está entrando dentro do site dela, para ela conseguir adequar o conteúdo de divulgação mais apropriado para aquele público, né? Então, ou ter ferramentas de CRM que fazem o acompanhamento de todo o processo de prospecção de novos clientes, de envio de proposta, de orçamentos, isso dentro de um aplicativo no celular para os vendedores e para o gestor ter o acompanhamento de cada proposta que o vendedor tem na mão, né, que está rolando na mesa, saber em que status estão todas essas propostas. Então, isso gera uma velocidade grande para o negócio, né?
Sim, então é o que eu falei, estratégia, né? Estratégia. Primeiro você tem que pensar, comece pequeno pensando grande, mas assim, o que que vai, eu digo que são as pedras, né? A Fazer a gente tem diferença. as pedras grandes, as médias e as pequenas, né? Diante do que eu estou passando, qual o maior problema que eu tenho? Vai direto na grande, porque você resolver na grande, depois as menores ficam mais fáceis. E às vezes é um aplicativo para resolver aquele problema. Aí você resolve aquele. Mas tem uma outra. Beleza, estamos falando de tecnologia, né? Como você aplicar uma ferramenta para resolver um problema dentro da empresa. Mas tem um problema também que é o outro que vem antes, que assim, o gestor na operação. Então, enquanto o gestor está na operação, ele não consegue enxergar o negócio como um todo. Ele não tem a visão estratégica, né? Eu vou usar essa ferramenta para essa finalidade, e para isso eu vou montar essa estratégia assim, 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 para fazer isso, aquilo, para depois eu criar uma estratégia de implantação, conversar com o time, engajar, então trazer o time estratégia, trazer o time antes, compartilhar. Então não tem, é o meio de campo, né, que a gente tem que fazer, né? A gente tem que sempre fazer o meio de campo com o time e com o cliente. E no meio disso tem assim os processos, as pessoas, a tecnologia. Né? Sim. A gente não pode esquecer. Mas Então, né? é aí que eu falo, né, Ru, da importância de você contratar uma consultoria no momento desse. Então, a consultoria ela consegue ter a visão do todo, ela consegue entender o seu negócio e saber quais as alavancas que você pode mexer e trazer resultado, quais são as ferramentas, os softwares mais indicados para o teu porte de empresa, não precisa ter grandes investimentos, começar pequeno, né? Conversando com o time, a gente consegue detectar quais são os talentos ou as pessoas dentro da empresa que têm um perfil mais inquieto, que gosta de tecnologia, que gosta de novidade, que tem uma visão antenada, uma visão na opinião do cliente, tem essa preocupação com a opinião do cliente. Então, e a consultoria faz todo esse processo de implantação, né, dessa discussão da estratégia, de trazer a ferramenta, de implantar, de ensinar o cliente a analisar os números, analisar os resultados, até de tomar as decisões que os sistemas estão trazendo. Né? Então, os sistemas eles ajudam a gente em informações, só que se você não sabe o que fazer com aquelas informações, não adianta muito. Né? Precisa ter um aconselhamento, um guia aí para levar, para saber como usar isso para o bem do negócio. Né? Sim, Ju, é perfeito, né? O consultor é aquele que vem de fora, ele enxerga o negócio de fora. Mas de qualquer Experiência forma, de outros, né? o gestor, dono da empresa, ele precisa parar para Sim. escutar e fazer A o trabalho, porque consultoria. você não vai fazer por ele. Você pode montar toda a estratégia e tal, mas assim, se ele não estiver ali olhando para o negócio, não vai andar, você sabe, não vai Sim. andar. Né? Sim. Então, assim, O papel não, da pode. consultoria é muito também cutucar, né? Acho que assim, é muito. Eu, pelo menos, sou uma consultoria que coloco muito a mão na massa também. Então, eu vou e atuo junto com o cliente, colocando a mão na massa, desenhando o negócio, treinando a equipe e muitas vezes Sim. fazendo também, né? Mas isso faz um grande diferencial também do que você só chegar e dar indicações do que deve ser feito e não ensinar o como fazer, né? Mas o gestor, ele, na verdade, ele é o grande idealizador da ideia. E se ele não comprar a ideia, e se ele não, assim, não falar sobre esse processo de transformação, essa jornada de transformação, ou jornada de inovação dentro da empresa, né, como ele quiser chamar, se ele não respirar isso e falar isso todos os dias dentro do time, o time vai achar que vai ser mais uma modinha, né, que ele acordou inspirado, acordou com uma ideia, vamos implantar, porque tem muito disso nas empresas, né? E isso daqui a pouco vai passar, mas não vai passar. Na verdade, a transformação digital, ela começou, eu lembro, sabe o que eu lembrei esses dias, Rô? Que lá atrás, em janeiro de 2019, eu fui fazer uma palestra no Cresce, que é o Conselho Regional dos Corretores, né, que parceiro nosso, sobre transformação digital. Em janeiro de 2019. Então, quer dizer, a gente já vem falando disso há muitos anos, né? É um processo, como você falou, com certeza a pandemia acelerou isso há anos, né? Mas não vai parar. Né? As empresas nos Estados Unidos estão muito mais adiantadas em termos de tecnologia, sabendo utilizar isso a favor das empresas, né? É isso mesmo, Ju, assim, a transformação digital ela não é nova, né? Não é Não. uma coisa da moda agora por causa do Covid, né? A gente está falando isso É. há alguns anos, né? Mas assim, complementando, Ju, que você estava falando com relação à participação do gestor ou não, o gestor ali é a relação de confiança. Não adianta ele terceirizar, vou terceirizar para a consultora. A consultora vai virar sócia, então, da empresa. Você perde sua função e vira sócia, porque você cria uma relação de confiança com o time, e se você não estiver lá, ninguém funciona.
Nada não. funciona? Não. Você está ali para apoiar o empresário, para poder olhar o que o empresário não pode de estratégia, para onde o negócio está indo, ler números, né? Você tem muita facilidade, mas o gestor ponto pacífico que ele esteja ali, junto com você, inclusive te apoiando nas questões, mas que ele vai pôr a mão na massa, mas não é pôr a mão na massa para trabalhar no negócio, né? Ele vai pôr a mão na massa como estrategista, como desenvolvedor do negócio, comprar ideia e trazer a equipe, o time junto, né? Para criar uma relação de confiança. Eu vejo isso muito, senão não funciona, Ju. Você pode ser a maior consultora da face da Terra, você vai levar várias soluções, vai implementar processos, quando você sair de lá, passa alguns meses, tá a mesma coisa. Não fica. Não tem mágica, não tem mágica. E Rô, sabe um ponto que eu acho interessante também trazer para a live, para o pessoal, se tiverem dúvidas, por favor, aí perguntem, tá? A gente não está aqui só numa discussão aqui nós dois, é um ponto bem, transformação digital, eu sei que é muito questionado, né? Porque dentro das empresas, das pequenas empresas, tem grandes dificuldades, né? Então, e uma dica que a gente leva para dentro dos clientes é assim, principalmente como começar, né? Porque um dos pontos mais difíceis nas pequenas e médias empresas para qualquer tipo de melhoria que eu tente implantar, existe uma questão que é a capacitação das pessoas. Então, geralmente, é uma deficiência muito comum dentro das pequenas e médias empresas. As empresas não têm pessoas capacitadas para fazer esse processo de transformação ou colocar isso em prática, né? Então, como atuar diante de uma situação como essa, né? Então, como eu falei anteriormente, talvez você não precise contratar uma pessoa para fazer esse processo de transformação, alguém que já tenha experiência. Você seleciona alguém dentro da empresa, alguém com um perfil, como eu falei, um perfil mais inquieto, alguém que goste de tecnologia, que tenha bom relacionamento dentro da empresa, que circule bastante entre as áreas, consiga ter um bom diálogo entre as áreas, né? E dar autonomia para ele conhecer quais são os problemas da empresa, ter uma frequência, uma rotina de reunião, fazer um grupo multidisciplinar, cada pessoa de uma área específica dentro da empresa, e começar a colocar esse projeto em pauta nas reuniões e começar a desenvolver esse projeto, né? Então, como você falou lá atrás, olhar para a estratégia da empresa, qual que é o direcionamento que a empresa tem para crescer para os próximos 2 anos? É investir nisso, nisso, nisso? Quais são as ferramentas que hoje o mercado tem que me facilitariam eu implantar essa estratégia? São essas e essas. Quanto custa? Qual vai ser a mudança de processo? Implantou, né, treinar as pessoas. Então, é interessante você escolher uma pessoa que ela pode ter qualquer outra função dentro da empresa, mas ela vai separar um tempo da semana só para cuidar daquele projeto. Esse projeto é importante que ele seja feito, né, compartilhado com outras pessoas da empresa de diferentes áreas para que a gente consiga ter uma mesma informação de como que vai esse projeto, como vai andando, né, uma disseminação em toda a empresa, né, e utilizar também as ferramentas da metodologia ágil, né. Metodologia ágil, ela é uma metodologia de implantação de projetos que é muito utilizada dentro das empresas em startups e empresas também que fazem desenvolvimento de softwares, mas não necessariamente precisa ser só utilizada. É uma metodologia, né? E essa metodologia ágil, ela preza principalmente pelas pessoas, né? Pelo compartilhamento das informações das pessoas, compartilhamento das informações entre as pessoas, pela colaboração desses projetos, dividir as tarefas em pequenas tarefas, para que as pessoas consigam fazer aos pouquinhos, para que esse projeto ele ganhe um movimento dentro da empresa, porque às vezes você dá um objetivo muito grande e a pessoa não consegue fazer. A metodologia ágil, ela é uma cultura, né, que é uma cultura que a gente implanta nas empresas que é muito embasada também em colaboração. Um ajuda o outro para que aconteça essas mudanças. Então, é interessante também porque você utiliza algumas ferramentas como o próprio Kanban, né, que é o Trello, que eu sempre falo do Trello, né? O Trello, ele é uma ferramenta gratuita, mas que ele ajuda na implantação de projetos, porque ele é fácil, ele é visual, ele é fácil de você compartilhar com todo mundo, e é uma ferramenta que se utiliza muito na metodologia ágil. É bastante interessante conhecer. Se você quiser, depois um dia a gente pode falar um pouco mais nisso. Existem rituais dentro dessa metodologia que facilitam a implantação de projetos de forma... Não é que ele vai ser um projeto mais rápido, se implantar mais rápido, não é isso. Mas a gente ajuda
a sair do ponto zero e gerar um movimento, sabe? O que é muito difícil nas empresas, né? Ju, eu entendo tudo que você está falando, eu acho que é muito massa, mas eu acho que o principal fator é a mentalidade do gestor. Eu volto sempre para o Sim, gestor. Não sim. funciona se o gestor. Não adianta a gente falar agora a equipe vai ser tudo assim e o gestor continuar fazendo a mesma coisa. É o Uhum. exemplo. A relação É, de confiança ali é pelo exemplo. E o cara tem que comprar ideia e ele tem que viver aquilo. Né? Não adianta, eu vou mudar a empresa, mas eu continuo igual. Tudo parte do cara que é o cabeça ali, entendeu? Não uhum. adianta querer beneficiar os outros, um projeto lindo, máximo e tal. Para mim, na minha concepção, não funciona. Quando você começa a trabalhar com o cara, com a pessoa, desculpa, não, cara, o gestor ou o dono da empresa ali, e ele entende, ele começa a assumir que ele tem dificuldade em fazer tal, 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 ele tem dificuldade em delegar, porque muitas vezes ele que centraliza tudo, né, fica reclamando, é muita coisa para fazer, eu que decido tudo, né? O funcionário não tem autonomia, porque não sei o que, só fora. Quando você começa a assumir o papel de que eu sou o responsável, eu tenho dificuldade de delegar, sou centralizador, né? Começa a assumir essas responsabilidades, eu que não sei mexer com tecnologia, eu que. Então você assume o papel como autorresponsável e a partir Sim. daí, sim, cabe você entrar com um processo com muito mais abertura, né? Assim, pelo menos os processos que eu faço com empresa, bicho, começa pelo cabeça, né? Quem é o cabeça? Você tá topando a parada? Tô. Se ele não tá, nem começa. Não começa porque não vai funcionar. É, exatamente. Não é uma coisa. O dono da empresa, o gestor, né? Você sabe que assim, tem um caso muito interessante que se você me falando, você me fez lembrar de como que de como a gente consegue fazer a mudança, né, do mindset do gestor, da ideia do gestor, né, de que está na hora dele mudar alguns pontos, né, ou de melhorar, tomar uma atitude, né, tomar uma ação. E eu costumo, Rô, pegar exemplos do que os concorrentes estão fazendo e trazer, né? Pela Então, dor. é, Pela dor. Pelo amor ou pela dor? a gente tenta pelo amor, né? A gente tenta pelo amor. Mas aí o que, que acontece? Então, eu costumo fazer uma pesquisa, né? Então, eu olho o site do concorrente, eu olho as redes sociais, eu olho o YouTube, eu olho. Existem hoje umas plataformas que é livre, né? Que você tem acesso, que você coloca os teus sites e os sites dos concorrentes, né? E você vê a quantidade de acessos o site dele está tendo, comparando com o seu, se ele está investindo em anúncios do Google ou não, né? Então você consegue ver tudo isso. Então, assim, você monta um dossiê e mostra, né, para o cliente, fala assim, olha, o seu concorrente já está assim, já está fazendo isso. O que, que você vai fazer? É claro, eu não estou falando. Qualquer empresa aqui pode fazer isso. É saudável você determinar quais são os seus principais concorrentes, porque às vezes as pessoas nem sabem quem são esses principais, né? Ou acham que não tem concorrência direta e fazer uma varredura mesmo, entender o que, que esses concorrentes hoje estão fazendo que eu estou ficando para trás. Né? E aí você vê, você fala, pô, ele já tem um canal no YouTube, poxa, ele já tem um chat online que ele consegue conversar com os clientes pelo WhatsApp, um atendimento WhatsApp. Ah, ele tem um atendimento online já, né? O que é muito serviço, muito comum hoje em dia nos serviços, né? Então fazer o atendimento online e tal. Eu tenho clientes que não estão conseguindo visitar os clientes deles, né, que é um comércio, porque ninguém está querendo abrir, ninguém está querendo receber ninguém, né? Ou alguns estão até de portas fechadas. Então, uma solução que eles desenvolveram foi fazer aí reunião via online mesmo, né? Fica muito mais fácil e não perde a pessoalidade. Mas, enfim, para gerar esse movimento, né, junto aos gestores, eu costumo levar, às vezes, aí algumas ações dos concorrentes para que eles vejam o que os outros já estão fazendo, né? Se funcionar, ótimo, né? Porque às vezes pela É, dor, e às vezes nem isso dói, né? Nem isso dói. é, A questão, é. assim, de engajar a pessoa, o que eu estava falando é sobre autorresponsabilidade, ela entender que ela não tem essa competência para fazer tal coisa e assumir, ó, eu preciso aprender isso. Quando você assume que você não sabe, já é o primeiro passo. Eu não tenho competência, habilidade para lidar com fulano, eu não tenho competência para fazer isso, eu não tenho. Aí você assume e fala, beleza, o que que eu preciso fazer agora? Qual o próximo passo? Preciso aprender isso, isso, aquilo, preciso desenvolver essa habilidade. Preciso de uma consultora para me orientar tal, tal, para me ajudar com isso, isso, isso. Pronto. Esse é o passo. Agora,
Ju, o que eu vejo, né, tanto você quanto eu, contratar um consultor, contratar um processo como muleta, entendeu? Você coloca a Uhum. pecinha ali, é o que eu disse, coloca o consultor ali como muleta. Ele não mudou, mas o consultor está implantando coisa ali, ele vai criar vínculo, vai criar relação de confiança com o time, e o cara tá ali e não mudou. Então, Não assim, mudou. contratou uma muleta e vai pagar você por resto da vida. Uhum. Se Uhum. for o objetivo dele, se tiver tudo bem para ele, para você, beleza. Né? O meu trabalho é diferente. O meu trabalho tem começo, meio e fim. Tá certo, Bicho, eu ensino você a fazer. Te é. acompanho e tal. Você quer continuar? Beleza. Você não quer? Não sou eu que vou resolver. Porque É. eu quero criar a mentalidade no gestor. O resto é consequência do trabalho, né? Sim, sim. Agora, vincular, porque tem, né, a gente encontra muitos, né? Uhum. Quer vincular de uma forma que cria uma muleta. Muleta não É. transforma, muleta só se pendura Ajuda ali, né? só, Só, é. É. Ô, Roy, me fala uma coisa, vocês hoje na Psicotec, que ferramentas que vocês têm hoje que ajudaram aí a fazer a transformação digital de vocês, né? Que estão ajudando, enfim. Cara, nossa, a gente usa ferramenta pra caramba, a gente tava vendo tem uma lista. Bom, os nossos softwares hoje, 99% é tudo na nuvem, né? Então a gente Uhum. que é software contábil mais específico, eu nem vou entrar, né? Mas assim, de gestão financeira, por exemplo, a gente usa o Conta Azul, a gente usa o Trello para algumas coisas, a gente tem um sistema de gestão de tarefas, que é o PAN, que agora a gente vai mudar para um outro sistema que está integrado com o nosso sistema contábil, né? Então a gente vai adaptar. A gente Uhum. usa um sistema para atendimento que chama Fortix. Então é um atendimento de WhatsApp, é um único número, que é o mesmo número do escritório, que você acessa o Tá. WhatsApp, e aí tem o robozinho, seleciona o departamento, já cai na mesa do nosso time, dá assistência por ali, E esse solicitação, tal, se robozinho, precisar. ele já tem um, logo no primeiro menu, você já consegue identificar qual que é a área, Você vai para que digitando área lá, que vai. um para o fiscal, dois para o departamento Legal. pessoal, três para o contábil, aí cai na mesa da pessoa. Aí, Uhum, se precisar uhum. transferir, ela pode transferir para outro departamento. Se precisar ligar, ela pega, já liga, né? A gente tem esse atendimento que é o telefone, a gente faz o vídeo. Então, Uhum. a gente usa o Zoom, nosso Zoom que é pago para fazer vídeo, mas dentro do Legal. próprio Conta Azul é muito legal que eles lançaram uma ferramenta que lá dentro você já pode abrir um vídeo Tá com o bom. cliente, muito bacana. A gente usa o HubSpot, que é para o funil de vendas, todo funil de vendas e disparo de e-mail de cliente, tem todos os funis lá. O que mais que a Isso é gente interessante usa? falar um pouco sobre o HubSpot, né? Esse funil de vendas, né? Se você puder falar, eu acho que é interessante também, você que é um Então, usuário. exatamente. O funil de vendas, você cria todo o processo de venda lá, né? Então, por exemplo, tem uma oportunidade, cai um lead. O lead cai lá. Aí você O vai entrar lead em contato. vem pelo site, né? É, Ou pela rede se, social. É. se ele não vier por processos automáticos de marketing, né? Ou por uma ação que a gente fez, pelo Instagram, ou a pessoa pega no site e digita lá que quer receber um contato, cai tudo no HubSpot. Se Uhum, for via telefone, a gente abastece no HubSpot, vai tudo para lá. E aí vai fazendo. uhum. Então, você vai tendo as etapas, né? Desde o atendimento, depois tem proposta, depois tem acompanhamento, fechamento, e aí depois do fechamento você dá lá. Ganhou, fechou, beleza, ou perdeu. Já E vai gerando ele. métricas. Se Uhum. ganhou, aí ele já transforma isso, vai para o nosso funil de contato, já transforma isso, vai. Agora a gente automatizou o HubSpot por conta azul. Então, quando a gente Tá. cadastra um cliente lá, ele já sobe para o nosso sistema financeiro. Aí lá no Olha sistema que legal. financeiro, o cliente já está cadastrado. Aí a gente cadastra o cliente, fatura. No Conta Azul, faturou, ele emite nota fiscal, boleto, envia tudo para o cliente. Olha só que legal. Uhum, uhum, Já emite, uhum, manda tudo. Aí o cliente vai e paga o boleto. Quando ele paga o uhum. boleto, o boleto já acredita na nossa conta, entra no sistema e dá baixa no boleto. Então, o que é a única coisa que eu preciso fazer? É acompanhar lá o que está em aberto, para eu poder Exato, cobrar. exato. E imagina Entendeu? quantas pessoas você não precisaria, né, para ter todo esse processo que vocês conseguiram automatizar de ponta a ponta, né? Assim, Ju, não, não. E eu que fazia tudo financeiro, né? Ainda faço uma parte pequena, mas assim, o tempo assim. Então, são coisas, por exemplo, o que é legal aí em tecnologia, tá vendo? A gente achou uma empresa, o que ela faz? Ela faz a ligação entre um sistema e outro. Tá. Então, eu tenho esse sistema, eu tenho outro, eu vou lá e fuço. Nossa, será que Uhum. tem ferramenta para integrar? Tem. Isso. Que parte que integra? Integra cadastro de cliente. Beleza, eu vou lá, faço a integração, então quando eu cadastro aqui já vai para lá. Se eu cadastro lá, ele já vem para cá.
Entendi. E é uma empresa mesmo que faz essa integração. A empresa só vende a integração e a gente que faz, não é nem eles que Legal. fazem. Sim, sim, Só sim. vendem eles vendem o Depara que está pronto, né? Aí você Legal. vai lá, Depara, resolve. Então eu tinha que ter um processo, olha só como é que é, eu tinha que ter um processo que quando eu vendia no HubSpot, eu tinha que lembrar de ir lá no Conta Azul e cadastrar o cliente. Ou então, ao contrário, se eu cadastro no Conta Azul, eu tenho que vir no HubSpot, cadastrar o cliente, depois que eu cadastro o cliente, eu tenho que pôr ele no funil para não esquecer de receber as nossas notificações. Agora é automático. Sim. Olha só, quanto processo não elimina. Quanto processo, exatamente. Eu acho que, assim, esse exemplo que você deu é um exemplo super rico de ações, de sistemas, né, que vocês foram aos poucos implantando numa jornada. Vocês já estão nessa jornada aí de digitalização já faz um tempo também, e conseguiram digitalizar todo o processo. E como que foi a equipe nesse processo, né? Como que a equipe agiu aí nesse processo de digitalização? Então, nessa questão financeira, como era mais eu e tem a Andréia que estava aqui na live também, que ajuda o financeiro, foi muito mais fácil. Mas em processos hoje tem muita mudança, uma mudança que a gente está mudando agora o sistema de atendimento de cliente, vai ter app e tal. O funcionário já vai receber o Olerite, então não tem mais que mandar o Olerite. Tem um aplicativo que o funcionário recebe no aplicativo, o Olerite ele abre no celular e vê o... Então, para isso, a gente está fazendo de forma mais estruturada, com a equipe. A gente pergunta para eles qual época é melhor do mês, né? Como esse sistema ele vai fazer isso, isso e isso. Vocês vão ter que implantar, vocês têm que estar junto para estudar o sistema. Entendeu? Então, a gente estuda isso antes, aí vai ter uma hora que não vai ter jeito, né? Marca a data e fala, é essa data. Fechamos, vai. E aí é ação, né, Ju? Não tem... Só que é um coletivo. Mas isso, Ju, eu já trabalhei lá atrás, porque eu trabalho muito com eles, né? Eu tô junto, eu tô entendendo com eles quais são as dificuldades, quais são... Para trazer as soluções, né? Acompanhamento, a gente implantou uma ferramenta, olha só, Ju, a gente fez um cálculo, uma ferramenta que a gente implantou para puxar umas notas fiscais lá, o Fabiano que manja mais disso, enfim. Com um processo que demorava 3 dias, o negócio faz automático. Então, uma pessoa trabalhando 3 dias resolve a questão de 3 dias de trabalho, 3 dias de mão de obra. Para um. E aí, o que eu trabalho com eles? Olha só, que a gente teve que trabalhar, eu estou vendo a hora, que a gente teve que trabalhar um paradigma do trabalho uma hora. Por quê? Porque a gente começa a implantar a ferramenta, tudo daqui a pouco começa a sobrar tempo para a pessoa. Exato, essa é a ideia. Começa a gerar culpa, porque fala, o cara tá me pagando para trabalhar 8 horas. Eu tenho tempo agora ocioso. Ou eles vão trocar 2 por 1, né? Manda um embora, fica só com um. Ou qual a mágica que eles vão fazer? Começa a gerar medo. Aí eu como estou junto com o time, vou lá conversando, começo a trabalhar esse paradigma do trabalho, que trabalho não é isso, só operar. Aí começa a levar o quê? Qualidade de vida. Tempo para quê? Atividade física, que eu pego no pé de todo mundo. Leitura, treinamento. E trabalho é isso também. Isso é trabalho. Você tem ou ver outras opções de melhoria também para a empresa, né? Pode ser que tenha outras coisas que precisa melhorar, outros projetos que precisam ser implantados. Exatamente. Coloca essa pessoa para fazer, né? Às vezes é gestão, de melhorar atendimento, deles montarem o processo da empresa deles, de montar as rotinas. Vai colocando outras coisas que também é trabalho, mas não é feito, né? Trabalho só fica naquele faz, né? Você sabe que só para concluir, quantos minutos a gente tem aí? Só para 8 minutos. Legal. Só para concluir, na verdade, teve uma pesquisa que eu fiz também com relação aos resultados positivos que a transformação digital traz nas empresas, né? E são inúmeros, né? Desde aumento de receita, então a empresa ela tem aumento de receita mesmo de 2 dígitos, né? Porque vem muito, 20% dos novos clientes vêm através desse trabalho dentro das redes sociais, de você fazer o acompanhamento, né, do cliente, do funil de vendas do cliente que ele entra pela rede social. Você sendo uma empresa mais exposta nas redes sociais, que isso também faz parte do processo de digitalização, você está em todos os canais de divulgação, você tem mais chances de conseguir novos clientes, né? Então, e aumenta até a quantidade de contratação, porque, na verdade, com o aumento do faturamento, você precisa de mais gente para dar conta, às vezes, de novos processos ou de novas demandas que você tem. Então, não é, talvez, o processo inverso de diminuir a quantidade de pessoas. Claro, você tem uma disponibilidade de mais horas desse funcionário para estar fazendo outras atividades, alguns projetos que ninguém queria pegar ou resolver problema que ninguém queria pegar, mas você tem ali um aumento de faturamento que vai te reverter, às vezes, até em novas contratações, né? Mas é aumento de faturamento e aumento de qualidade.
né? A gente precisa melhorar a qualidade no atendimento, melhorar a qualidade no processo. Então, tudo isso, esse gap de horas que a gente vai ganhando, justamente não é para demitir ninguém. Não, é para a gente melhorar, ter qualidade de vida, ter qualidade no processo, ter qualidade em atender o cliente. Tudo isso a gente vai construindo, né, Ju? Tem falha? Sempre vai ter. A gente sempre vai ter que corrigir. Não tem um processo pronto e nem perfeito. Tem cliente que liga, às vezes, reclamando, pipipi. Só que é legal, Ju? Processo e pessoas. Quando a gente erra, e eu peço para o cliente ligar e reclamar, a gente analisa. Aqui está errado. Processo, pessoa. Processo, a gente corrige. Vai lá no processo, ó, faltou isso aqui. Pessoas, a gente conversa. Comportamento, forma de atender, às vezes forma de falar, de se comunicar. É isso, eu falo, ó. Se o cliente não entendeu, é porque você não está se comunicando direito. Você precisa mudar a forma de comunicar. E se ele não entender de novo, você muda de novo. Até quando? Até ele entender. Até ele entender. É essa paciência que a gente tem que ter. A gente está lá para resolver o problema do cliente. E foco no cliente, né? Foco no cliente. Foco no cliente. Então é muito massa. Tá certo, gente. Gente, ninguém perguntou nada aí. Uma pena, o Zé falando sensacional, muito boa live. Legal, Zé. Bom aqui te ver, não, né? A gente está aqui. Você está me vendo, né? Mas é bom, a gente faz tempo que a gente não se vê. Bacana. Obrigada também pelo pessoal que entrou, viu? A Adria, já viu o Fábio Zafalon, vi a Beth. Muito obrigada, gente, aí. Espero que vocês conseguiram aí absorver algumas coisas novas, né? Algumas ideias novas que esse processo aí traz pra gente, né? Muito bom. Acho que é muita coisa, né, Joaquim? Uma hora a gente está discutindo, aqui traz um pouco para a prática, né? Como que é a prática, mas no dia a dia é um processo complexo e contínuo. Ponto. Erros e acertos, né? Eu sempre digo, né? Se a gente acerta, a gente comemora. Se a gente erra, a gente aprende. Fechou a conta. A Adri falando. A Adri foi uma das pessoas que a gente participou colocando um sistema novo lá. A gente colocou um sistema novo e eu perguntei para ela, Adri, o estoque entra direto no sistema, né? Ela falou, não. Eu falei, não, peraí. Aí conversei com o pessoal do sistema, falou, não, entra sim, então. Aí agora a gente já consertou. Então, a Adriana foi uma pessoa que viveu aí na pele essa transformação dentro da empresa aí. E é sempre, toda mudança gera conflito, né? Não tem uma mudança, o ser humano não quer mudar, eu não quero, você não quer, e toda mudança gera conflito. Né? A gente tem que estar pagando preço por isso, porque se vai implantar o sistema, vai dar pau, vai dar problema, não vai funcionar. Às vezes fala, nossa, que merda vai integrar que eu com o fiz, outro. quem que eu fui mexer? Mas é isso, não tem outro caminho, né? Tem outro caminho, é isso aí. E sabe uma última dica que, na verdade, eu deixo? Aí a Rô, linda, a Rô da Dedicor também, minha cliente. Eu costumo, assim, pergunta para o seu sistema, para quem você já tem um sistema de gestão, às vezes de cadastro de cliente, enfim, de faturamento, alguma coisa. Pergunta se ele tem alguma outra aplicação que melhore o seu processo, porque às vezes ele tem alguma atualização que você não tem, que você ainda não fez, ele consegue integrar o sistema dele com outro sistema que é um parceiro dele, então trazendo uma melhoria para o seu. Então, assim, seja você o inquieto, você ou a pessoa que vai perguntar para o teu provedor do sistema que você utiliza de cadastro, de cobrança, ou até o sistema operacional que você utiliza dentro da empresa, se ele não tem algum tipo de atualização para trazer, para melhorar o seu processo. Né? Porque às vezes ele tem parceiros que ajudam, né? Isso eu estava fazendo isso essa semana, discutindo com o Fabiano, lá com o Adriano, justamente isso, que a gente tem alguns sistemas, cara, a gente tem que estar atento, porque tem atualização, tem ferramenta nova, e a gente está aqui, dando volta em rabo, girando em torno do rabo, e não tem, e às vezes o negócio está ali na nossa frente. Então, eu fiz isso com um cliente. Eu liguei para o provedor do sistema dele e falei, eu estou precisando disso. Ele falou, Juliana, eu fiz um projetinho assim num outro cliente que eu vou poder aplicar no seu também. Eu falei, olha aí que legal. Mas se a gente não saísse perguntando para ele o que ele tem para ajudar, a gente não ia saber, né? Porque às vezes é o tempo que a gente não tem para parar, né, Ju? Para analisar, que é você olhar para o negócio, né? Não ficar na operação, né? Isso ajuda muito. Incrível, Ju. Vai cair Parabéns aqui já vocês, já. né? Parabéns vocês aí pela quantidade de ferramentas que vocês já conseguiram digitalizar. Gente, muito obrigada. Boa noite para vocês. Obrigada pela presença. Sigam nossas redes sociais, YouTube, tudo que vocês puderem. E muito obrigada pela participação. Obrigada, Rô, também. Valeu, pessoal da Psicotec sempre presente. Obrigada. Obrigado, valeu, Ju. Tchau, pessoal. Um beijo. Até mais. Obrigado. Tchau, até.